Graça e paz, irmãos. Vamos dar continuidade ao nosso estudo 9 marcas de uma igreja saudável. Nossa aula hoje será sobre a soberania de Deus. Nós estamos na 5ª aula da marca 2, Teologia Bíblica. Nós já estudamos a primeira marca, Pregação Expositiva, e com a aula de hoje nós terminamos a 2ª marca, Teologia Bíblica, e nas aulas subsequentes nós iremos para a 3ª marca, que é o Evangelho. Hoje nós iremos falar sobre o aspecto da soberania de Deus dentro da teologia bíblica. E nós aprendemos nas aulas passadas que teologia bíblica, segundo o nosso estudo, não é outra coisa senão compreender a Bíblia como contando uma grande história na qual o personagem principal é Deus. Teologia bíblica é uma grande história, a Bíblia contando uma grande história para apresentar quem de fato Deus realmente é. E essa grande história está dividida, segundo os termos do nosso estudo, em 5 grandes partes. E por isso nós nomeamos essas 5 grandes partes em uma frase só. A história de Deus em 5 grandes linhas. Nas aulas passadas, nós estudamos as 4 primeiras linhas, e na aula de hoje nós iremos estudar a última linha, que é: o Deus da Bíblia é um Deus soberano. Qual o nosso propósito geral aqui com esse tema da soberania de Deus? É afirmar que a soberania de Deus garante a esperança cristã. Todo o fundamento da esperança do cristão está sustentado sobre, digamos assim, as colunas da soberania de Deus. Sem soberania não há fé, não há esperança, não há espera para um futuro consumado, segundo a teologia, segundo os termos bíblicos. Tudo isso só existe se houver esse negócio chamado soberania de Deus. Então, por isso que a soberania de Deus, ela fundamenta a esperança cristã. Sendo isto verdade, nós devemos confiar em Deus e responder-lhe com fé. Deus nos oferece a sua palavra e nós devemos responder a ele de 2 maneiras: confiando nele e depositando a nossa fé nesse Deus que decreta, executa e conclui através da sua soberania. Todo esse assunto a respeito da soberania de Deus, eu dividi aqui em 5 partes para podermos dar ênfase àquelas partes que nós achamos mais importantes. A seção 1 ficou sobre a soberania de Deus e a esperança escatológica do cristão, a esperança futura do cristão em relação à soberania de Deus. Seção 2, a teologia bíblica é prática e transforma a vida presente. Seção 3, o perigo de resistir ou negar a soberania de Deus. Seção 4, a soberania de Deus no sofrimento, na vida espiritual e no futuro glorificado. E a seção 5 é a conclusão: o Deus soberano revelado na Bíblia e a nossa resposta a ele. Antes de entrarmos na primeira sessãozinha da aula de hoje, eu queria dar uma definição de soberania de Deus, para a gente ter pelo menos uma ideia básica do que seria isso. E para esse fim eu vou usar esse livro, A Teologia Sistemática, de Louis Berkhof, já um livro clássico sobre a doutrina cristã. Na página 73, ele fala sobre os atributos de soberania e dá uma definição de soberania de Deus. Eu queria ler para os irmãos este trecho. Diz Louis Berkhof: a soberania de Deus recebe forte ênfase na Escritura. Ele, Deus, é apresentado como Criador e sua vontade como a causa de todas as coisas. Em virtude de sua obra criadora, o céu, a terra e tudo o que eles contêm pertencem a Deus. Ele está revestido de autoridade absoluta sobre as hostes celestiais e sobre os moradores da terra. Ele sustenta todas as coisas com sua onipotência e determina os fins que elas estão destinadas a cumprir. Ele governa como o rei no sentido mais absoluto da palavra, e todas as coisas dependem dele e lhe são subservientes. As provas bíblicas sobre a soberania de Deus são abundantes. Nós podemos parar por aqui. Algumas coisas a serem consideradas sobre essa definição. Primeira delas, Deus, a Escritura coloca Deus como Criador, e Ele é soberano sobre toda a sua criação. Aquele que cria está acima da sua criação. Segunda coisa, a vontade de Deus é a causa de todas as coisas. Não existe nada que possa vir à existência, à realidade, à parte de Deus, sem o conhecimento, sem o decreto divino,
sem a sua vontade. A vontade de Deus é a causa de todas as coisas. Uma terceira coisa aqui, ele está revestido de autoridade absoluta. Deus tem autoridade absoluta. Ele está acima de todas as coisas. Uma quarta coisa, ele sustenta todas as coisas com sua onipotência e determina os fins que elas estão destinadas a cumprir. Deus não só governa as coisas por sua onipotência, mas ele também determina os fins, os objetivos finais de cada coisa que ele criou. Em outras palavras, a soberania de Deus é o seu governo absoluto. É a maneira como Deus governa e gere todas as coisas para os devidos fins para os quais ele mesmo estabeleceu para que as coisas atingissem os fins que ele mesmo estabeleceu. Essa condução da realidade é feita pela soberania de Deus. Em outras palavras, nada foge à providência de Deus. Nada. Tudo que existe é governado e controlado pelo Senhor. Isso é soberania de Deus. Vamos então à seção 1. A soberania de Deus e a esperança escatológica do cristão. O que a soberania de Deus tem a ver com o nosso futuro? O nosso propósito aqui, meus irmãos, é afirmar que a soberania de Deus se manifesta na consumação da história. Toda a história que temos conhecimento, desde os tempos passados até hoje, ela irá se cumprir. Haverá um desfecho para a história do universo. E quando tudo isso encontrar a sua consumação, nós então veremos a soberania de Deus concretizada, nos objetivos finais para os quais a criação mesma foi criada por Deus. E isso deve ser o fundamento da nossa esperança. Saber que o Deus que planejou tudo isso irá concluir e a sua conclusão será boa, perfeita e agradável, isso fortalece, anima a nossa esperança. Saber que esse Deus controla tudo para os seus bons propósitos e que nada foge ao seu controle, inclusive o nosso futuro glorificado, isso nos conforta e fundamenta a nossa esperança. Olhando por esse aspecto, Deus envolverá toda a criação em seu amor renovador. Toda essa realidade que agora existe, caracterizada pela injustiça, pelo desacerto, pela confusão, pela corrupção, será transformada em uma realidade perfeita. Essa é a esperança cristã, que nada ficará como é, caracterizado por essas coisas más. Tudo será transformado. Deus envolverá todas as coisas, toda a criação em seu amor renovador. Deus redimirá toda a sua criação. Quando nós fazemos a oração do Pai Nosso, isso nos faz perguntar sobre a consumação do reino de Deus na terra. Quando nós pedimos, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, nós estamos pedindo que esse Deus soberano traga logo essa transformação da realidade, de uma realidade imperfeita para uma realidade perfeita. Nós estamos pedindo, Deus, traga a plenitude do teu reino, que a tua vontade seja estabelecida plenamente entre os homens. E Deus fará isso, porque essa é uma promessa soberana do nosso Criador. É muito importante conservar sempre entre as nossas orações a do Pai Nosso, porque nela nós pedimos que Deus traga o seu reino, que Deus concretize a sua soberania entre nós. E nós mostramos assim que confiamos e esperamos pelo Criador, que Ele faça o que Ele realmente prometeu. Afinal de contas, nós temos duas esperanças para colocar a nossa... Nós temos dois objetos para colocar a nossa esperança. Ou nós estamos esperando no homem, ou nós estamos esperando em Deus. Ou nós estamos confiando em nós mesmos, ou nós estamos confiando em Deus. A confiança em nós mesmos é apresentada pela Bíblia como uma má confiança, e ela traz várias consequências. Vejamos algumas consequências de confiar nas nossas próprias forças. A primeira consequência é a de limitar as nossas esperanças às coisas que sabemos poder assegurar o seu cumprimento. Nós então reduzimos a nossa esperança às nossas próprias forças. E aquilo que está fora do escopo da nossa força, nós simplesmente tendemos a não confiar. Nós não queremos confiar nas outras pessoas, não queremos confiar em uma terceira pessoa que promete-nos as coisas, porque nós não temos certeza se essa pessoa realmente vai cumprir com o que ela promete. E isso nos acostuma a não confiar em alguém fora de nós, em Deus. Não confiar
Só confiar nas próprias forças nos acostuma a não confiar em Deus, a não colocar a nossa confiança em Deus. E isso é muito ruim. Nós reduzimos a nossa confiança às nossas próprias forças, a ponto de não confiar em nada, a não ser naquilo que nós mesmos poderemos ter certeza de que nós conseguiremos fazer com a nossa própria força. A Bíblia fala no sentido contrário, que nós não temos forças para fazer as coisas, mas que tudo é feito pelo nosso Criador. Por isso nós devemos ter a nossa confiança fixada nele. Segunda consequência, não querer colocar o coração em algo além das próprias forças. Como disse, é só um reforço da consequência primeira. Nós, por confiarmos em nós mesmos, não queremos confiar, nós tendemos a não confiar nem mesmo em Deus. Confiar em Deus não é a nossa tendência natural. Vez ou outra, as pessoas se perguntam, será que Deus realmente existe? Será que esse mundo faz sentido? Por que existe tantos males no mundo? Por que existe tanto desacerto, tanta corrupção, tanta confusão na terra? Será que realmente as promessas da Bíblia vão ser cumpridas mesmo? Será que haverá uma consumação final? Será que eu confio realmente nisso? Essa é uma consequência da má confiança. Porque nós só confiamos em nossas próprias forças, naquilo que podemos empreender e realizar de maneira eficaz, nós não confiamos então nas promessas grandiosas da Bíblia, ou nós não tendemos a confiar nelas. E uma terceira consequência é o medo de se frustrar. Por termos medo de se frustrar, nós limitamos as nossas esperanças só àquilo que nós já sabemos que vai se realizar. Então assim a fé fica muito fácil. Crer dessa maneira é muito fácil. Na verdade, isso não é fé. Isso é apenas uma espera concreta naquilo que você está vendo que já vai acontecer. A fé bíblica é você crer naquilo que você ainda não vê, naquilo que parece impossível. No cristianismo, a coisa é bem diferente. A esperança nossa é baseada na promessa soberana de Deus, não em nossas próprias forças. Nós esperamos o cumprimento dessas promessas bíblicas, não porque nós temos força para agir no processo e de alguma maneira levar a cabo essas promessas, não. É porque elas estão fundamentadas na soberania de Deus. Ele prometeu e ele levará todas essas promessas à conclusão. E isso nos faz olhar para o futuro, saber que a nossa esperança não está fundamentada em nós mesmos, mas na promessa soberana de Deus, nos faz olhar para o futuro. Ele cumprirá o que ele prometeu. Sem dúvida nenhuma, invariavelmente, necessariamente acontecerá aquilo que está prometido na Bíblia, porque essas promessas foram feitas de modo soberano. O plano de Deus é muito abrangente e nós podemos aqui destacar 3 coisas principais desse plano de Deus. A primeira, Cristo. Segunda, o povo da aliança. E em terceiro lugar, toda a criação. O centro maior do plano de Deus é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Nele todas as coisas convergem. Em segundo lugar, o povo da aliança. Deus tem um plano em relação ao povo escolhido, o povo da aliança, o povo de Deus. Esse povo não será perdido, apesar de ser atingido no trajeto, no processo, esse povo inevitavelmente conseguirá chegar ao objetivo final, porque Deus foi quem planejou e estabeleceu isso. E em terceiro lugar, a própria criação está no plano de Deus. Tudo isso, como disse, será renovado. Nesse sentido, o livro do Apocalipse confirma essa nossa esperança. Esse livro, meus irmãos, nos mostra coisas grandiosas sobre o futuro, sobre a soberania de Deus e o nosso futuro glorificado, o futuro de toda a realidade. O livro do Apocalipse nos mostra um povo em um relacionamento correto com Deus. Hoje, nós não vemos essa realidade. O que nós podemos ver é um povo em rebelião deliberada contra Deus. Mas o livro do Apocalipse já registra no final, na consumação, um povo, que é o povo da aliança, o povo escolhido, em um relacionamento correto para com Deus. Essa é uma promessa soberana. Esse relacionamento do povo de Deus com Deus é estabelecido pela intermediação de nosso Senhor Jesus Cristo. Segunda coisa, o livro do Apocalipse nos mostra que a igreja militante foi transformada na igreja triunfante. A igreja que milita sobre essa terra, em altos e baixos, até manchada por algumas coisas, essa igreja será transformada na igreja triunfante, a igreja perfeita, imaculada, a igreja que não pode mais errar, a igreja triunfante no céu, o Apocalipse nos mostra. E essa é a nossa grande esperança, os novos céus e a nova terra.
Essa é a igreja triunfante. Nós temos esperança que as promessas que dizem respeito a uma nova realidade serão concretizadas. Nós pisaremos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Essa é a esperança cristã. O livro também nos mostra que o jardim do Éden, nesse contexto, será restaurado. O jardim, aquele jardim primeiro, onde os nossos primeiros pais habitaram, que foi deturpado e corrompido pelo pecado de Adão e Eva, essa realidade será restaurada. Deus banirá o pecado do jardim do Éden e tudo será renovado e restaurado novamente. O livro do Apocalipse aponta para isso. Ele registra que o jardim será restaurado. A criação deturpada será restaurada novamente. É como se ela nascesse de novo. Assim como nós somos novas criaturas que nascemos de novo, todo o jardim do Éden, essa realidade deturpada pelo pecado, será restaurada, nascerá de novo no amor de Deus. Além disso, o livro também nos mostra que a presença de Deus está novamente com o seu povo. Deus vinha toda tarde se relacionar com Adão e Eva, assim de maneira mais próxima. Essa realidade foi destruída pelo pecado, foi manchada pelo pecado, de maneira que Deus agora, Deus não se aproximava mais de Adão e Eva. Para que isso acontecesse, nós sabemos que Deus teve que se encarnar. Jesus interveio na história para que o relacionamento fosse realmente restaurado novamente. Então, é isso que irá acontecer. O jardim do Éden será restaurado e a presença de Deus estará novamente com o seu povo. O jardim do Éden será trazido novamente à realidade. Em outras palavras, o livro do Apocalipse nos mostra que o mundo todo se tornará o Santo dos Santos. Esse era o plano de Deus, que o jardim do Éden fosse espalhado sobre toda a terra. Mas como esse plano é como se fosse interrompido pelo pecado, ele será levado a cabo de outra maneira, através da obra de Cristo. O jardim do Éden será expandido a toda a terra. Deus mostra isso figurativamente através da Arca da Aliança, através do Santo dos Santos. Esse lugar, simbolizando por assim dizer, o jardim do Éden, será expandido a toda a terra. A toda a terra se tornará o Santo dos Santos nessa nova realidade. Em outras palavras, todo o povo de Deus, de todos os tempos e lugares. Nesse contexto, a grande notícia sobre a consumação final, que é a nossa visão do futuro, não é de origem humana. Nenhum ser humano poderia pensar algo assim. Deus revelou essa grande notícia. Nesse sentido, a autoridade da mensagem cristã é teológica. Não é sociológica, não é psicológica. A autoridade é teológica, porque vem de Deus. Por que a autoridade da nossa mensagem não é sociológica? Porque não foi um comitê de pessoas, não foi a sociedade que se reuniu em algum lugar e definiu que o fim da história seria assim. Não tem nada a ver com sociologia. Também não tem a ver com psicologia, ou seja, não é porque nós, através do nosso raciocínio psicológico, chegamos a essa conclusão de que o futuro consumado será como o Apocalipse nos aponta. Não. A autoridade da nossa mensagem cristã não é sociológica, não é psicológica, é teológica. Significa que foi Deus que planejou e Deus nos revelou que a consumação final será assim. Como ela será? Novos céus e nova terra será a realidade consumada. Tudo isso passará por uma transformação radical. É nesse aspecto que nós podemos perceber o livro do Apocalipse fundamentando ainda mais a nossa esperança. 2 exemplos aqui. Primeiro, o exemplo de João, o apóstolo João, um homem já idoso, exilado na ilha de Patmos. Apesar disso, ele tinha esperança. João tinha esperança, mesmo estando exilado. O livro também nos mostra que a confiança de João não estava nas circunstâncias ao seu redor. Se ele olhasse ao redor e fosse colocar sua confiança nisso, ele ia se desesperar por inteiro. Porque ele estava exilado, passando necessidades fisiológicas de todos os tipos, e ele estava sendo escravizado pelo império. Como um homem desse pode ter esperança? Porque ele não colocava a sua confiança nas circunstâncias. A esperança de João não derivava do que ele estava vendo ao seu redor, mas do Deus soberano. Para João, a restauração de todas as coisas não dependia
de quem se assentava no trono do Império Romano. Não dependia de Roma a consumação de todas as coisas. A nova criação, não. João não estava dizendo algo assim. Hoje está ruim, mas amanhã um novo imperador pode se assentar no trono, e a coisa pode melhorar. Não, o pensamento de João era que Deus é soberano e ele, até naquele mal, naquela parte do processo que está sendo ruim, Deus tem algo com aquilo ali. E nada que está acontecendo ali com João está fora da providência de Deus. Tudo está sendo conduzido pela providência, pela divina providência. Para João, irmãos, João, na verdade, podia confiar, podia estar naquela ilha de Patmos, mesmo em situação adversa, cheio de esperança, porque João, diferente de muitos de nós, ele sabia, ele conhecia o Deus que ele cria, que o Deus de João é o Deus soberano, que iria levar a cabo as promessas que tinha feito ao seu servo. O sentido da nossa sessão aqui abrange 3 coisas. Deus é soberano na história, o reino de Deus, a nova realidade, o governo do Senhor virá soberanamente e toda a criação será renovada. Seção 2. A teologia bíblica é prática e transforma a vida. O sentido da nossa sessão aqui, o nosso objetivo maior, é afirmar que a soberania de Deus não é uma coisa abstrata ou apenas teórica. A soberania de Deus afeta a vida cristã, a igreja e a liderança da igreja. A teologia bíblica é prática, não é só teoria. As promessas de Deus serão cumpridas em sua nova criação. Onde nós aprendemos as promessas de Deus? Através da teologia bíblica, através da palavra de Deus. Isso que parece só teoria, mas essas coisas, elas irão se concretizar na prática. As promessas que só ouvimos falar serão cumpridas na nova criação. Você pode ver o aspecto prático da teologia, o que aprendemos só teoricamente terá influência na vida prática, na vida real. O Deus da Bíblia faz promessa e as cumpre de modo soberano. Não há quem possa impedir Deus de agir e de concluir o que ele planejou. Deus é o soberano, ele é o criador, ele está acima de todas as coisas. 3 temas centrais se levantam aqui. O tema da praticidade, do cumprimento e da garantia. A teologia bíblica é prática porque ela deve fazer diferença na vida de quem estuda e de quem ouve. Esse papo de que a teologia é só coisa abstrata, só coisa teórica, isso é papo de quem não quer estudar, de quem não quer se debruçar sobre as Escrituras para compreender melhor, para ter uma compreensão melhor sobre Deus. Porque não há quem estude teologia bíblica de maneira séria e honesta que não mude a sua vida, que a sua vida não seja transformada. Porque quem estuda teologia bíblica necessariamente terá uma vida diferente. O tema do cumprimento. A teologia bíblica nos mostra que na nova criação, todas as promessas que ainda não encontraram cumprimento, elas irão se concretizar, irão se cumprir. E o tema da garantia, porque é Deus, o Deus soberano, que cumpre o que ele promete. Então devemos ter essas 3 coisas bem presentes em nossa memória e em nosso coração. Não devemos esquecer disso. A teologia bíblica, ela influencia a nossa vida. A soberania de Deus, nesse sentido, é uma fonte de esperança e descanso. Não há quem possa ter esperança e descanso nesse mundo conturbado que não confie primeiro na soberania de Deus, ou que não conheça que Deus é soberano. Porque conhecendo o Deus da Bíblia, como realmente a Bíblia nos apresenta, um Deus soberano, essa pessoa, em primeiro lugar, a consequência que ela irá ter é de entender que a nossa esperança, ela não está baseada em nossa fidelidade ou em nosso empenho na luta contra o mal. Essas 2 coisas devem estar presentes, frescas em nossa memória. A esperança que nós temos, ela não está ligada à nossa fidelidade ou o nosso sucesso na luta contra o pecado e contra o mal. E muitas pessoas têm sido abatidas em sua esperança porque acham que porque vacilam na fidelidade ou na sua luta contra o mal, acham que a sua esperança está fundamentada nisso. Não. Neste mundo, nós somos imperfeitos. E às vezes o mal pode nos dar algumas rasteiras. Conquanto isso aconteça, a nossa esperança não pode ser abatida, porque a nossa esperança não está fundamentada em nossa fidelidade, no nosso poder de lutar contra o mal. Na verdade, se isso fosse verdade, nós não teríamos esperança de maneira nenhuma. Onde nós estávamos seguros? Na nossa fidelidade?
no nosso poder de lutar contra o mal? Não. A nossa esperança está fundamentada exclusivamente na soberania de Deus e na fidelidade dele. É porque ele é soberano, é porque ele é fiel, é porque ele governa sobre o mal. Exatamente como exemplificado por João. Ele estava naquele momento adverso, mas ele estava cheio de esperança, porque ele sabia que o Deus em quem ele cria era um Deus soberano. É por isso que esse tema tem que ser de conhecimento de todos. Esse é o ponto da democratização do tema. As pessoas precisam conhecer a soberania de Deus, para que possam ter esperança e possam descansar em meio a um mundo adverso. A soberania de Deus não é um assunto apenas para teólogos. Ela deve ser conhecida por todos os cristãos. Todos os cristãos devem se debruçar sobre o tema da soberania de Deus. Isso não é assunto abstrato, nem só teórico, meus irmãos. Isso atinge a nossa vida prática, atinge em cheio a nossa prática cristã. A soberania de Deus impacta o viver e os desejos pela nossa igreja. Não há ninguém mais desejoso pela igreja de Deus e pelo um viver que expresse a justiça cristã do que a pessoa que conhece a soberania de Deus. Nós necessitamos, nesse sentido, de conhecer o Deus bíblico, o Deus como é apresentado pela Bíblia, não pelas intuições humanas. É nesse ponto que nós podemos perceber a grande importância da soberania de Deus para os pastores, para os líderes das igrejas. Irmãos e irmãs, se os líderes das igrejas, os pastores, não entenderem Deus biblicamente, falharão no seu processo. Falharão inevitavelmente. E como nós podemos conhecer esse Deus bíblico? Pela revelação. A revelação bíblica de Deus é o meio de entendermos Deus e todas as outras coisas. Nós devemos fazer uma leitura do mundo a partir da compreensão sobre Deus na Escritura. Os pastores não podem vacilar nesse ponto. Esse é um ponto muito importante. O conhecimento do Deus bíblico é crucial, é fundamental, é essencial. Sem o conhecimento de Deus, os pastores falharão. Mas esse conhecimento tem sido negado. A Bíblia nos apresenta Deus, como nós tivemos conhecimento no nosso estudo, um Deus criador, santo, fiel, amoroso e soberano. Até a quarta característica, nós estamos todos de acordo. Criador, santo, fiel, amoroso. Quando a Bíblia diz que Deus é um Deus soberano, aí todo mundo se cala. Um Deus que governa absoluto sobre todas as coisas. Um Deus que traz tudo à existência, que nada pode vir à existência sem o decreto divino. As pessoas não acreditam em um Deus dessa maneira. As pessoas simplesmente não querem acreditar no que estão lendo na Bíblia. Quando diz que Deus é um Deus soberano, as pessoas simplesmente elas negam isso, se rebelam contra isso. Mas é exatamente isso, esse tipo de Deus que a Bíblia nos apresenta. A soberania de Deus tem sido negada mesmo nas igrejas. E é aqui que o cristianismo se aproxima do paganismo. Porque, irmãos, uma negação cristã da soberania de Deus na salvação ou na criação, isso é quase paganismo. Negar que Deus é soberano sobre a criação ou na salvação de pessoas, essa pessoa já está dentro do paganismo e ela ainda não percebeu. Agora, os cristãos, você fazer perguntas honestas a respeito do tema, isso é legítimo. Para que você possa descobrir, que você possa entender, fazer perguntas honestas é legítimo. Agora, você compreender, você ler nas Escrituras que o Deus bíblico é um Deus soberano, que ele governa absoluto sobre todas as coisas, que nada foge à providência divina, e você nega isso, esse é um quadro preocupante. Para o nosso autor, o Mark Dever, batizar uma pessoa dessa qualidade pode significar batizar uma pessoa que não está disposta a confiar em Deus. Ora, se você não acredita que Deus é um Deus soberano, nas mãos de quem você está? A história está indo aleatoriamente, está correndo de maneira aleatória, contingente, sem ninguém no controle. Nas mãos de quem você está? Em quem você confia? Não há como confiar, nem mesmo na certeza da sua salvação, se você não crê que Deus é soberano sobre todos os eventos, incluindo os eventos que estão relacionados com a sua própria salvação. Então, para o nosso autor, batizar uma pessoa que ainda não confia, que ainda não crê, que nega a soberania de Deus, pode significar batizar uma pessoa que ainda não confia em Deus, que ainda não crê nele. Em outras palavras, batizar um descrente. Essa é a grande realidade. E toda a questão central sobre esse ponto da soberania de Deus é se estamos dispostos a crer nele.
Todo o ponto aqui é sobre a nossa disposição. Nós realmente estamos dispostos a confiar em Deus? Estamos dispostos a reconhecer que nós não somos deuses, que nós não podemos garantir as coisas, que as coisas não acontecem pelas nossas próprias forças? Nós estamos dispostos a reconhecer que nós não somos o juiz, que nós não estamos no centro, que o centro de todas as coisas é Deus, que as coisas todas não giram ao nosso redor, mas tudo está girando ao redor de Deus, que Ele é o centro de toda a realidade conhecida e não conhecida. Nós estamos dispostos a reconhecer que nós não somos o juiz, que nós não podemos dizer o que é justo ou injusto, ainda mais sobre o que Deus faz. Se Deus diz, eu tenho misericórdia de quem me apraz e deixo de ter misericórdia de quem eu quero, quem somos nós para dizer que isso que Deus faz é justo ou injusto? Nós não estamos em posição de julgar. Ainda mais julgar o que Deus faz. Não. O que Ele faz nós devemos confiar que é bom, perfeito e agradável. Ainda que não, com os nossos olhos humanos não podemos entender as coisas que acontecem envolvendo o mal. Mas nós devemos confiar que se Deus é soberano, Ele está por cima daquilo e Ele vai sacar algo de bom daquele momento difícil, daquele momento adverso. Porque Deus é soberano e tudo que Ele faz é para agradar a sua vontade perfeita. Será que nós estamos dispostos a colocar toda a nossa vida, toda a nossa confiança nas mãos desse Deus? O sentido da nossa sessão é que a soberania de Deus, ela orienta a nossa vida presente. Não há quem possa compreender esse atributo de Deus que não possa viver a sua vida de maneira bíblica, de maneira diferente da maneira convencional do mundo presente. Seção 3. O perigo de resistir à soberania de Deus. O perigo de negar a soberania de Deus. A função do autor aqui é alertar que negar a soberania de Deus é um risco espiritual e pastoral profundo. Um risco não só espiritual, mas um risco que atinge os pastores em especial. Resistir à soberania de Deus é um perigo, de acordo com o autor. Primeiro, o perigo geral. O perigo de todos os cristãos resistirem à soberania de Deus. Esse é um perigo geral, mas para o autor, menos ruim. Qual é o perigo mais real aqui, mais profundo para o autor? O perigo de os líderes simplesmente negarem a soberania de Deus. Esse, para o Mark Dever, é o perigo mais profundo, porque o pastor, ele atua como exemplo. E se ele nega a soberania de Deus, toda a igreja nega a soberania de Deus. Porque ele é um exemplo, ele influencia pessoas. Se ele nega a soberania de Deus, ele causa um impacto negativo na confiança conjunta da igreja. Toda a igreja duvidará do poder, da onipotência de Deus de levar à conclusão o que ele planejou, porque simplesmente esse pastor os está influenciando. Ele nega a soberania de Deus. Quando ele lê passagens que exaltam a soberania de Deus na Escritura, simplesmente ele pula, ele não prega sobre isso. E isso atinge a confiança mútua da igreja. Esse é um ponto muito negativo. Nós devemos conhecer isso, estarmos bem informados sobre esse ponto, para que não possamos cair nele, não possamos nos enganchar nesse tipo de armadilha diabólica. A compreensão de Deus nesse sentido deve ser objetiva e não subjetiva. É aqui que entra o ponto sobre como compreendemos Deus. Será que nós estamos compreendendo Deus da maneira correta? Aqui é a relação entre a compreensão objetiva e subjetiva. O que é a compreensão objetiva? É a revelação bíblica. Nós temos que ter certeza sobre o objeto pelo qual nós estamos conhecendo Deus. Qual é o objeto pelo qual nós estamos conhecendo Deus? Aqui não é a Bíblia, mas é um livro simbolizando a Bíblia. É a Bíblia, através dela que nós lemos a respeito de Deus. E nós podemos ter certeza que o que nós lemos nas Escrituras é a realidade sobre Deus. Essa é a revelação objetiva. A compreensão objetiva não está ligada a nós, mas a compreensão de Deus vem por algo externo a nós. Nós não podemos confiar em nós mesmos porque o nosso coração é enganoso. E é aqui que entra a compreensão subjetiva. Porque essa compreensão não vem de algo concreto fora de nós. A Bíblia, não. Ela vem de nossas intuições, de nossos desejos, de nossos pensamentos. As pessoas intuem um Deus, desejam um Deus, pensam um Deus e acham que esse é o Deus bíblico. Quando comparado com o Deus soberano, é um Deus muito diferente. Na realidade, é um Deus segundo a nossa imagem e semelhança. Quais são as implicações disso? Primeira,
Compreendendo Deus de maneira subjetiva, nós fazemos da obra do Espírito Santo apenas propaganda. É a isso que nós reduzimos o poder do Espírito. Segunda consequência, nós reduzimos Deus à imagem do homem. O processo original aqui é contrariado. Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. O que nós fazemos através da compreensão subjetiva é fazer um Deus, criar um Deus à nossa imagem e semelhança. Nós somos derivados de Deus, somos semelhança dele. Mas com a compreensão subjetiva, nós criamos um Deus que é derivado de nós, segundo as nossas intuições, os nossos desejos, os nossos gostos, os nossos pensamentos. Esse não é o Deus bíblico, esse é você, esse sou eu. Por isso que nós devemos ter uma compreensão objetiva, a partir da revelação bíblica, e não subjetiva, a partir de nossas intuições do nosso coração, porque o nosso coração, como diz Jeremias, é enganoso mais do que todas as coisas e profundamente corrupto, quem o conhecerá? Não podemos confiar em nós mesmos. Nesse sentido, os líderes eclesiásticos devem ter compreensão e confiança na soberania de Deus. E só tem compreensão e confiança quem vai por essa compreensão objetiva. Você lê na Bíblia a revelação de Deus e você não questiona. Você simplesmente aceita. Como os questionadores interlocutores de Paulo diziam, se Deus faz tudo o que ele quer, como Deus ainda pode se queixar se o homem erra contra ele? Se quando o homem erra, está fazendo exatamente o que Deus quer, porque nada foge à sua providência? Paulo diz, quem é você para discutir isso? Quem é você para diante de Deus? Você é criatura, você é barro. Cale-se diante dele toda a terra. Nós não estamos no patamar de julgar as decisões de Deus, a vontade de Deus. Quem somos nós? Quando realmente fazemos isso, queremos julgar, dizer se o que Deus faz é certo ou errado, quando estamos querendo fazer isso, nós já estamos querendo ocupar o lugar dele. E esse é o pecado mais diabólico que existe, porque foi o pecado de Lúcifer, do anjo caído. O sentido da nossa sessão aqui, irmãos, é uma advertência pastoral. Nesse ponto aqui, o Mark Dever muda o tom. Ele deixa de fazer a exposição bíblica, a exposição do conteúdo, e ele entra na exortação séria. Esse é um ponto muito importante para o nosso autor. Penúltima sessão, sessão 4. A soberania de Deus no sofrimento, na vida espiritual e no futuro glorificado. O propósito da nossa sessão aqui é afirmar, irmãos, que a soberania de Deus sustenta o crente na dor, desfaz as nossas ilusões, e a soberania de Deus culmina, o ponto mais alto, ela termina na esperança futura. A soberania de Deus, ela atinge esses 3 níveis da nossa vida. 2 palavras aqui. Uma sobre os desapontamentos e outra sobre as ilusões. E nós terminamos essa sessão. Os desapontamentos, as frustrações, são passos que devem nos levar para próximo do verdadeiro Deus. Vejamos 2 exemplos aqui. Um de Israel, outro de Paulo. Toda a espera de Israel pelo seu Messias o levou a confiar em Deus. Desde a escolha de Abraão na antiga Mesopotâmia, partindo pelos patriarcas, o exílio no Egito de 400 anos, a peregrinação no deserto, um lugar de muito sofrimento e adversidade, mas também de muita experiência com Deus, de muita adversidade e muita proximidade com Deus. Olha aqui o paradoxo da coisa. Nos momentos mais adversos, nós estamos mais próximos de Deus. Depois, entrando em Canaã, passando por aquele momento de rebelião todo do homem para com Deus, depois o cativeiro babilônico de 70 anos, e depois, enfim, encontrando a paz em Jesus Cristo. Toda essa trajetória de Israel, essa trajetória de adversidade, essa espera, essa esperança, levou Israel a se aproximar mais do seu Criador. Esse é o primeiro exemplo. O segundo é o exemplo em torno do espinho na carne do apóstolo Paulo. Aquele problema desse santo homem de Deus o levou a tomar algumas atitudes, a ser mais ousado em Deus, o levou a confiar em Deus, a descansar em Deus e a perceber que Deus era digno de esperança, de confiança, perdão. Se Paulo não tivesse passado por esse problema, primeiro, esse problema era para que ele não se orgulhasse, para que ele soubesse quem Deus é, que é Deus e não ele que está no controle, que é Deus que é o juiz e não Paulo. Se Paulo não tivesse passado por esse problema, não tinha sido o apóstolo que foi, não tinha confiado em Deus, não tinha descansado nele e nem tinha percebido que Deus era um Deus digno de esperança. Uma palavra sobre as ilusões. Irmãos, nós não podemos nos enganar achando que toda a realidade está indo bem. A ilusão de que tudo está bem é um grande perigo. Esse foi o perigo das autoridades religiosas judaicas.
As várias facções, os saduceus, os fariseus, os escribas, tanto de uma facção como de outra, os doutores da lei, os zelotes, os herodianos, essas pessoas acharam, compreenderam a realidade como tudo estando bem. Qual é realmente a verdade? É que toda a humanidade está debaixo da justa condenação de Deus. Essa é a realidade nua e crua que a Bíblia nos apresenta. Todo o gênero humano está debaixo da condenação de Deus. Essa é uma realidade inescapável. Ninguém pode fugir disso. Qual a solução? A solução está em Cristo. O caminho é Ele. A saída, o escape é Ele. Em Cristo, Deus ofereceu outro destino. Agora, qual é o caminho? Qual é o método para sair de debaixo da condenação de Deus? Será que o caminho é confiar em nós mesmos? Será que nós iremos ainda permanecer agarrados em nós mesmos? Na nossa justiça, na nossa bondade, nos nossos méritos? Não. Esse não é o caminho. E Lutero sofreu muito até compreender que esse não era o caminho. Qual é o caminho então? É o caminho positivo. Somente Cristo traz paz com Deus. Todo o nosso aprendizado de vida se resume a isso. A deixar de confiarmos em nós mesmos, termos consciência de que nós não somos a solução, que a solução é nosso Senhor Jesus Cristo. Por que nós devemos compreender isso? Porque confiar em nosso Senhor Jesus Cristo não é a nossa tendência natural. Naturalmente, nós confiamos naquilo que nós temos nesse mundo como se isso fosse durar para sempre. As coisas não duram para sempre. E é muito penoso até compreendermos isso. Afinal de contas, quem não quer ter mais garantia na vida? Quem não quer ter um emprego bom, um salário bom para proporcionar um plano de saúde, a facilidade na vida? Você repentinamente pode precisar de um rim, de um coração. Se você tiver um plano de saúde, se você for um milionário, facilmente você consegue isso. Isso traz mais segurança. Nós tendemos a confiar naquilo que nós temos como se isso fosse durar para sempre. E é aqui que o autor C.S. Lewis, citado por Mark Dever, nos ajuda. C.S. Lewis diz: toda a vida neste mundo é apenas a primeira parte do livro. Há além uma vida que se estende pela eternidade. Nós não podemos, meus irmãos e irmãs, ficarmos presos às primeiras páginas do livro, não. Há um desfecho eterno. É lá que nós devemos colocar os nossos olhos. Por que todos os heróis da fé venceram? Porque tiraram a vista das primeiras páginas do livro e colocaram um desfecho eterno. Porque a conclusão de Deus para um filho seu é extraordinariamente boa. É ali que nós devemos pôr, é lá que nós devemos colocar a nossa confiança. O que é que 1 João 3,2 diz? 1 João 3,2 direciona os nossos olhos para a nossa grande recompensa final. Ali está escrito que nós seremos semelhante a Ele, semelhante ao nosso Senhor. Esse corpo que hoje é corruptível será absolvido pela incorruptibilidade. O mortal pela imortalidade. O temporal pelo eterno. O preso pelo livre. Nós seremos semelhantes a Ele. Não há realidade mais alta. Não há recompensa maior. Não somente o meu corpo, mas a minha mente será como a mente dele, de nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa estatura será semelhante a de Cristo. Esse é o nosso grande prêmio. Essa realidade, irmãos, é tão profunda, nós não conseguimos compreender a totalidade disso, de sermos semelhantes a Ele. Essa realidade é tão profunda que quando a compreendemos, só nos resta cantar. Quando Paulo ficou sabendo disso, ele cantou em Romanos 11:33, porque essa foi uma realidade essa é uma realidade que faz apóstolos cantar, que faz homens de Deus cantar, sermos semelhantes a Cristo. O sentido da nossa sessão aqui, irmãos, foi conectar a escatologia, as coisas que estão concretizadas no futuro, a nossa esperança presente. Quando nós sabemos que as coisas têm de ser assim, serão inevitavelmente assim, isso muda a nossa vida presente. Porque do contrário, se quisermos permanecer soltos como nós queremos ser, nós iremos encontrar uma realidade diferente no futuro e nós seremos julgados por Deus. Deus usa os sofrimentos, as limitações desse tempo presente para moldar a nossa confiança. É assim que Deus trabalha. Agora a nossa conclusão, seção 5. O Deus soberano e a nossa resposta a Ele. Duas palavrinhas aqui, uma sobre a Bíblia e outra sobre a oferta de Deus a nós. Toda a Bíblia, toda a mensagem bíblica é sobre Deus.
Ela diz que Deus é criador, santo, fiel, amoroso e soberano. Ela apresenta Deus assim. A palavra de Deus diz que as promessas contidas nela são feitas e cumpridas por Deus, não é pelo homem. Deus promete e ele cumpre. E é na Bíblia que Deus nos chama a confiar nele. Deus nos faz um chamado, confiar. Nós devemos confiar em Deus. Deus nos chama a ter essa esperança. Podem confiar em mim, diz o Senhor. Agora, a oferta de Deus. Deus nos oferece uma coisa e ele espera de nós uma resposta. Deus nos dá o quê? A sua palavra. E nós devemos responder a ele confiando nele. Devemos confiar que o que ele faz realmente é verdadeiro, que o seu chamado é real e nós devemos obedecer a isso. Foi o que Adão e Eva não fizeram. Adão e Eva não confiaram em Deus no jardim do Éden, naquele lugar de glória, cercados pela glória de Deus. Ali eles não confiaram em Deus. Mas o Senhor Jesus Cristo, ao contrário, confiou em Deus especialmente no jardim do Getsêmani. Vejam a diferença. Os nossos pais, que simbolizam cada um de nós, não confiaram em Deus naquele lugar de glória. O nosso Senhor Jesus Cristo confiou em Deus no lugar da prensa, quando estava para ser moído no jardim, naquele momento de angústia. Ele mesmo diz, a minha alma está angustiada até a morte. Ali, no lugar mais improvável, ele confiou em Deus. A quem nós devemos seguir? Devemos continuar nessa pegada, nos passos de Adão e Eva, nesse caminhar de rebelião, de desconfiança? Ou devemos traçar uma nova rota pelo caminho de Cristo? O caminho da prensa, do sofrimento, da crucificação, mas o caminho da confiança. Devemos refletir sobre isso. Se nós ouvirmos e crermos, desfrutamos do relacionamento para o qual Deus nos criou. Podemos confiar em Deus, irmãos. A sua palavra jamais nos desapontará. É a palavra de Deus. Sentido da nossa sessão. Grande conclusão. A soberania de Deus não é apenas uma doutrina. Quem pensa isso está muito enganado. Eu não vou estudar a soberania de Deus porque eu não quero me deter com doutrina, com coisa abstrata. Isso é coisa para pastor, não. Soberania de Deus não é coisa só para pastor. É coisa para membros de igreja. Deus colocou esse conhecimento para todas as pessoas terem acesso. A doutrina da soberania de Deus não é apenas uma doutrina. É um chamado à fé concreta, uma fé real. Você já teve a experiência de ter uma fé real? Uma fé que não é mais aquela fé de criança, mas uma fé de gente madura? Isso não é orgulho e glória. Quanto mais nós crescemos em conhecimento, mais nós sabemos que sabemos pouco. O conhecimento abate o orgulho, abate a pretensão. O conhecimento de Deus nos torna maduros. Repito, a soberania de Deus não é apenas uma doutrina, é um chamado de Deus para que você tenha uma fé real, uma fé concreta. A questão toda aqui se resume a duas perguntas. Você confiará nele? Você crerá nele?